Olá, pessoal! Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o método descritivo de rebatimento. Esse é o nosso segundo método descritivo que nós vamos estudar na disciplina de representação gráfica espacial, que também é conhecida como geometria descritiva. Tá? Bom, então, o que é o método de rebatimento? O método de rebatimento é um caso particular do método de rotação. Então, como que se aplica o método de rebatimento? Eu vou inserir o objeto que eu quero rebater dentro de um plano e esse plano vai ser rotacionado até ser sobreposto no plano que irá receber o rebatimento. E qual que é esse plano? Esse plano normalmente ele é um plano ou horizontal, ou paralelo ao plano horizontal de projeção, ou o próprio plano horizontal de projeção, ou o próprio plano vertical de projeção, ou um plano paralelo ao plano vertical de projeção. Então, esses são os planos que vão receber o rebatimento. Normalmente, o objeto ele é incluído dentro de um plano qualquer, porque normalmente quando nós aplicamos o método descritivo, como que o objeto está posicionado no espaço? Ele está enviesado no espaço. Portanto, nós precisamos justamente do método descritivo para quê? Para poder encontrar a verdadeira grandeza desse objeto ou reposicioná-lo de uma forma que seja mais interessante para o desenvolvimento de alguma peça de projeto que nós formos trabalhar. Então, para isso que servem os métodos descritivos. Inicialmente, eu vou explicar um pouquinho o rebatimento através do rebatimento de pontos, que é o que eu vou fazer nessa primeira parte da aula. Para eu rebater um ponto no espaço, eu vou precisar de 3 elementos. O plano que vai conter o objeto a ser rebatido, o plano que irá receber o rebatimento e também o elemento de intersecção entre esses dois planos, que é chamado de charneira. Normalmente a charneira é composta ou de uma reta horizontal ou de uma reta frontal. Tá? E faz total sentido, justamente porque o plano que vai receber o rebatimento, ele normalmente ou vai ser um plano horizontal ou um plano frontal, sejam os próprios planos de projeção. E quando um plano desses faz intersecção com um plano qualquer, normalmente as suas intersecções elas consistem ou em retas horizontais, que são retas pertinentes a ambos os planos, qualquer e horizontal, ou reta frontal, que é a reta pertinente ao plano qualquer e ao plano frontal. Bom, então aqui tem um exemplo básico, né, de como que funciona a rotação do rebatimento. O rebatimento, nesse exemplo aqui da figura, eu poderia rotacionar o meu plano alfa, que é o plano que contém o objeto a ser rebatido, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, tanto faz. Aqui nesse exemplo, o objeto foi rotacionado no sentido anti-horário. E é super importante vocês memorizarem bem essa figura, porque o rebatimento, quando representado no espaço, ele é bem intuitivo. É só a gente rotacionar o plano em torno de um eixo. E é muito simples de visualizar essa representação no espaço. Mas quando nós representamos essa rotação do plano de projeção que contém o objeto na épora, já não é tão simples. Então, eu organizei aqui alguns passos para que facilite a construção da épora. Tá? Mas antes de seguir adiante com a lista de passos necessários para a construção da épora, do rebatimento de um ponto, eu vou fazer algumas comparações dessa figura aqui da épora com a figura anterior, que é a representação do rebatimento no espaço. Algumas letras estão um pouquinho diferentes. Essa daqui, na verdade, que a letra AR, tá? É a única que está diferente, mas o resto está tudo igual. A letra R nada mais é do que o ponto A, tá? O ponto A rebatido. Então, gravem bem, ó, esse triângulo. Gravem bem a representação desse triângulo aqui, que é conhecido como triângulo de rebatimento na épora. É super importante que vocês saibam montá-lo para construir a épora. De que elementos que é composto esse triângulo? Do raio de rebatimento, que é formado pelo segmento de reta AB. Tá? Esse B aqui, na épora, ele está com o nome de H. Essa linha aqui, que representa
a medida do afastamento, né, entre a charneira e a 1. Essa linha é super importante de se gravar, ela corresponde aos catetos do triângulo retângulo de rebatimento, e também a cota do ponto A, que é a distância entre A e A1. Então, vamos encontrar esses elementos na épura para que fique bem claro onde que estão os elementos de rebatimento. Então, ó, aqui eu tenho meu triângulo de rebatimento, onde eu estou marcando com o apontador. A distância D, nesse caso em particular, como a cota da minha charneira é 0, a charneira foi dada no início do problema, então a distância D vai corresponder exatamente à cota do ponto A. Caso a charneira tivesse uma cota diferente de 0, que é o caso que nós vamos ver depois, a distância D ela não vai corresponder à cota do ponto A. Tá? Nós já vamos entender a montagem do triângulo de rebatimento quando há a ocorrência de uma charneira que não tenha cota 0. Então, ou que não tenha afastamento 0, caso de rebater o ponto A para o plano vertical. Bom, aqui eu marco a distância D, que corresponde a um dos catetos do meu triângulo de rebatimento, lembrando que o triângulo de rebatimento corresponde ao quê? Corresponde a esse triângulo formado entre o plano que contém o objeto a ser rebatido, né? A linha de superfície do plano que contém o objeto a ser rebatido, a cota do ponto A e a distância do afastamento do ponto A em relação à charneira, tá? Aqui não é em relação à linha de terra, aqui é em relação à charneira. Eu vou representar na épura também esse arco que corresponde ao quê? Ao arco de rebatimento, que representa esse movimento aqui de rotação do meu plano alfa. Tá? Então, em primeiro lugar, né, super importante fazer a comparação da representação espacial do rebatimento com a representação em épura antes de aplicar o passo a passo de sua montagem, né? Ou seja, o que eu fiz aqui? Na verdade, eu só deitei plano de projeção da rotação do meu rebatimento, de certa forma. Então, seguindo com o passo a passo, né, da construção da épura do rebatimento do ponto A, nós vamos aplicar o seguinte roteiro. Nós vamos encontrar a perpendicular à projeção horizontal da charneira. Nesse caso aqui, eu estou tratando de um rebatimento sobre o plano horizontal, por isso que eu tenho uma charneira horizontal, tá? Que foi dada aqui no problema. Então, eu vou primeiro descobrir qual que é a perpendicular em relação à projeção horizontal da charneira e que passa pelo afastamento do ponto A. Em seguida, eu vou traçar uma paralela a essa horizontal da charneira e que passe pelo afastamento do ponto A, que seria essa linha aqui. Em seguida, eu vou medir a distância entre a projeção R2 da charneira e a 2, ou seja, eu vou tirar a medida D para depois aplicar sobre a paralela do passo 2. Por fim, o que eu vou fazer? Eu vou medir a distância entre A1 e AR, que é a distância D, e eu vou ligar o ponto AR até a intersecção da perpendicular à charneira com a projeção horizontal da charneira. Então, eu vou calcular o meu raio de rebatimento aqui. Tendo em posse dessa informação, eu vou centralizar a ponta seca do compasso no ponto H, eu vou abrir o compasso até AR e eu vou traçar o arco até cruzar com a perpendicular da charneira e dessa forma eu vou obter a representação do ponto A rebatido sobre o plano horizontal de projeção. Tá claro? Então aqui eu representei a movimentação do plano qualquer, alfa, tá? Eu representei a movimentação desse plano aqui até apoiar o plano alfa nesse local aqui, no lado esquerdo do meu plano π1, tá? Então, eu fiz a rotação em torno da reta RS e eu levei a posição do ponto A, que está dentro de alfa, até a π1, tá claro?
Foi isso que eu representei nessa E por aqui. E se a minha charneira ela tiver uma cota diferente de 0, eu vou aplicar o mesmo procedimento que eu apliquei na etapa anterior, só que eu vou deslocar o plano horizontal, que é o plano que vai receber o rebatimento. Tá claro? Eu vou deixar ele mais alto. Nesse caso aqui, né? Como nessa épora do exemplo, a cota é positiva, portanto, eu vou elevar o meu plano horizontal. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou calcular a diferença entre a cota da charneira e a cota do ponto A. Eu vou aplicar essa diferença sobre a paralela à projeção horizontal da charneira. Eu vou obter a distância D para obter a R, ligar a R com a intersecção, a perpendicular que passa por A1 em relação a R1, calcular o raio de rebatimento e vou traçar o arco que representa a rotação do meu plano alfa do rebatimento. Tá claro? Para poder obter a pio. Caso eu queira rebater o ponto A sobre um plano vertical, eu vou fazer aqui o exemplo com afastamento 0. O exemplo com afastamento diferente de 0, ele é análogo ao caso da cota diferente de 0, que nós acabamos de ver. Tá? Aí o que nós vamos fazer é somente calcular a diferença entre o afastamento da charneira frontal e o afastamento do ponto A, que é A1, tá? Para obter D. Aqui nós vamos aplicar os mesmos passos que nós aplicamos para o rebatimento sobre o plano horizontal, só que em vez de utilizar as cotas, né, nós vamos utilizar os afastamentos e vice-versa. Então, aqui no passo 1, nós vamos traçar primeiro a perpendicular em relação à cota da charneira e que passa por A2, que é a cota do ponto A. Depois nós traçamos uma paralela à cota da charneira. Projetamos a medida D sobre a paralela do passo 2, encontramos o ponto AR, medimos a distância entre a R e o ponto V, que é o ponto de intersecção entre a perpendicular do passo 1 e a cota da charneira, centralizamos o compasso sobre V e abrimos o compasso até AR, traçamos o arco até interceptar a perpendicular à charneira. Tá claro? Bom, por fim, eu vou deixar um exercício para vocês sobre rebatimento do ponto. Façam esse exercício. Depois coloquem aqui nos comentários do vídeo, né, o que vocês encontraram de resposta, ou se quiserem enviar a figura para o meu e-mail, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo da tela para que eu possa dar uma olhada, tá bom? Então, por hoje era isso e até a próxima aula.